Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de derivadas sucessivas ou derivadas de ordem superior, vamos fazer mais um exemplo do nosso material. E o exemplo é o exemplo 3, que diz o seguinte: determine a derivada de ordem 27 em relação a x da função cosseno de x. Ou seja, se a função é essa, encontre essa derivada. Muito bem. Já tenho registrado aqui na nossa folha, né? Para facilitar. A função é essa, y igual a cosseno de x. E o que foi pedido é a sua derivada de ordem 27. Nota que no contexto de derivada, essa anotação aqui fica ok, né? Você sabe que vai derivar 27 vezes essa função aqui. Essa anotação aqui é uma anotação um pouco diferente, que é utilizada em alguns casos, e ela meio que já junta as duas coisas, olha só. A derivada vai ser feita dessa função, que está aqui entre parênteses. Essa anotação é conveniente quando essa função aqui não é muito grande, né? Nesse caso, fica bom. Está indicando qual é a variável que eu vou derivar, então essa derivada dessa função é em relação a x. Futuramente nós teremos funções com várias variáveis, e é importante essa identificação. E ela é de ordem 27, uma ordem bem superior, certo? Então eu teria que fazer deveremos fazer sucessivas derivadas até chegar lá. Essa é a ideia inicial. Aqui eu só coloquei as duas notações, né? A pergunta é a mesma, tá? Só para vocês verem a diferença das simbologias. Mas, poxa, eu fazer a derivada 27 vezes vai dar um certo trabalho. Em especial, esse exercício, ele tem o objetivo de mostrar uma outra coisa, que algumas derivadas, são cíclicas. E a gente pode perceber no meio do caminho, para não ter que fazer a derivada de ordem 27. Então tá, vamos começar. Certo? Vamos começar aqui, ó. Tá? Vamos só organizar aqui o nosso visual. Ó, vamos começar aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui a função y, que é cosseno de x. A gente pode colocar o x entre parênteses ou não, né? Depende do caso. E eu já vou escrever aqui embaixo, ó, a primeira derivada. Então vamos usar a anotação tradicional, tá? Como temos aqui esse índice, dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Vou usar essa anotação aqui, que para a derivada primeira não é muito comum, tá, pessoal? Mas eu vou usar ela aqui. Se você consultar a nossa tabela de derivada, a derivada de cosseno, ela é seno. Só que sempre na frente vai aparecer a derivada desse cara aqui, ó, com o sinal trocado. Então a derivada de cosseno, ela é menos seno. Certo? Você consulta a tabelinha derivada para confirmar essa informação. Eu tenho aqui, ó, podemos dar uma olhadinha, ó, nossa tabela tradicional de derivada. Olha lá, ó, derivada de cosseno de 1 é seno de 1, então troca de cosseno para seno. Só que aqui na frente a gente tem a derivada do arco com o sinal trocado. Tá? Tá um pouco pequeno de ver, mas é isso aí. Certo? Então aqui está. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para a derivada segunda de y. Lembrando que para poucas derivadas, né, essa notação aqui não é mais usual. Estou fazendo mediante porque a gente vai objetivar lá o 27. A derivada de seno na tabela é cosseno. Cosseno de x. Lembrando porque o arco aqui é simples. Se fosse seno de 2x, seno de x ao quadrado, já mudaria alguma coisa aqui na frente. O menos permanece. E agora vamos para a derivada terceira. A derivada do cosseno, olha só, ela sempre toca o sinal. Então a derivada do cosseno é seno. Só que ela troca o sinal. Como já tem o menos aqui, vai ficar o mais, eu não vou escrever. Certo? Ou melhor, podemos colocar aqui, então, sem problema nenhum. Certo? Vamos seguir o processo. De forma proposital, eu vou colocar aqui do ladinho. Agora nós iremos para a derivada de quarta ordem, ou derivada quarta. Certo? E aí a gente sempre deriva aqui, derivada de seno, consultar a tabela, é cosseno de x. Notem, pessoal, que a gente voltou ao caso inicial. Aqui não é derivada, vejam, aqui é derivada primeira. Aqui é como se fosse derivada zero, né? Derivada não foi feita ainda. Tá, ó, 0, 1, 2, 3.
Então, se a gente seguir aqui, pessoal, vai ficar muito fácil. Ó. Se eu for fazer derivada de cosseno, vejam só, vai dar menos seno de x. Que a derivada cosseno é do contra, né? Eu costumo dizer que é do contra porque tem o sinal contrário. Depois aqui a gente vai para a derivada de ordem 6, ou de sexta ordem. A derivada de seno é simplesmente cosseno. O menos já está ali e fica. A derivada de ordem 7, derivada do cosseno, é sempre o seno com o sinal trocado. É menos, na verdade, né? Aí com esse menos, mais. Então, ó, a gente percebeu que formou um ciclo. Então, a gente vai perceber que aqui, se eu fizesse a derivada de ordem 8, a derivada de ordem 9, a derivada de ordem 10, a derivada de ordem 11, vou até fechar aqui, ó. Os resultados seriam idênticos. Então, eu sempre tenho um ciclo de 4 derivadas diferenciadas. Basta a gente saber onde é que vai estar 27. Certo? Aqui no meio nós teremos várias, né, derivadas até chegar onde a gente quer. Tem muitas maneiras, pessoal, de a gente avaliar, né, onde estaria a derivada de ordem 27. A gente pode olhar por qualquer linha dessas, mas a gente pode olhar na primeira. Ó, aqui é como se fosse o 0, 4, 8. Qual seria o próximo aqui? Opa, aqui faltou um parentezinho. Certo? Pode ser um parentezinho, pode ser até um colchetezinho para destacar. Aqui 11, aqui seria 12. Então, se tu olhar 0, 4, 8, 12, nós temos aqui os múltiplos de 4. Ou como o pessoal fala, a tabuada de 4, né? Então, ó, se aqui tem o 11, aqui vai ter o 12, 13, 14, 15, aqui vai ter o 16. Então, aqui em cima é sempre o múltiplo de 4. Qual que seria o múltiplo de 4 mais próximo do 27? Ué, só tu fazer a tabuada de 4, né? Certo? 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, né? Até chegar a 4 vezes 6, eu vou ter aqui em cima, ó. Eu vou ter 24, a derivada de ordem 24. 0, 4, 8, ó, 12, 16, né? E assim por diante. Então vai ter o 24. Então isso aqui é 24, 25, 26, 27 vai estar justamente aqui. Opa! Derivada de ordem 27. Então, logo, usando esse artifício que vocês estão vendo aí, né? A derivada de ordem 27 vai ser quem? Ó, vai estar nessa linha aqui. Esse seno. Vou botar até um parentezinho. Seno de x. Legal? Ou, né? Como foi a maneira definida no problema, o problema colocou determine isso aqui, a gente pode dar essa resposta. Tá? A gente pode escrever assim, ó. Derivada de ordem 27 de x, que é uma simbologia que a gente não vai usar tanto, mas em algumas outras áreas usa, tá? Tem um D maiúsculo, ficou um pouquinho ruim. Derivada de ordem 27 em relação a x de quem? De cosseno de x é igual a seno de x. Aqui tem a informação completa. Eu vou destacar ela. Já que a pergunta foi exatamente aquela, a gente tenta resolver, ou responder, né? Exatamente da maneira. Certo? Ó, a derivada de ordem 27 em relação a x, ou simplesmente a derivada de 27, derivada 27 em relação a x de cosseno de x, é seno de x. Conforme a gente viu aqui, porque a posição dela vai ser esta. Ó, 24, 25, 26, 27. Eu fiz a análise aqui em cima por múltiplos de 4, mas eu poderia ter feito aqui, porque vocês vão perceber que sempre aumenta de 4 em 4, né? Não importa a posição. Legal? Para não ter que fazer derivadas sucessivas 27 vezes. Né? A gente consegue perceber que existe um ciclo. Sempre acontece isso? Não, nem sempre. Ok? Normalmente com funções trigonométricas, funções cíclicas, isso pode acontecer. Pode acontecer. Muito bem. Vamos para o nosso último exemplo. O último exemplo diz o seguinte. Dada a função horária das posições, né? S de t, 2t ao cubo, menos 10t ao quadrado, mais 8t menos 5, deu móvel em uma certa trajetória no Sistema Internacional de Unidades, determine a sua velocidade, aceleração e arranque
no instante 3 segundos. Muito bem, já vamos aqui, ó, já tenho registrado nossa folha. Facilitar um pouquinho. O exemplo 4, está aqui a função horária das posições. Se você colocar o tempo aqui, seja ele qual for, você vai ter o S, que é a posição desse móvel no tempo solicitado. Ok? Então imagine que você tem uma trajetória qualquer, tem um objeto se deslocando nessa trajetória, e essa fórmula calcula a posição dele. Basta que você diga o tempo. E o tempo começa, né, a partir do zero. E aqui eu coloquei a pergunta já de forma simbólica, velocidade no instante 3, aceleração no instante 3, e uma taxa de variação que não é tão comum, que é o arranque no tempo 3. Arranque eu também arranco, ou até a gente conhece por sobreaceleração, que é a taxa de variação da aceleração. É representado pela letra J, porque possivelmente veio uma palavra inglesa que tem esse significado de arranque, e essa palavra começa com J, ok? Então a gente acaba usando o J aqui. Lembrando que a velocidade é a taxa de variação da posição. Por quê? Porque se você derivar essa função, você vai encontrar uma taxa de variação que envolve espaço e tempo. Então, espaço é em metro, tempo é segundo. Então, a unidade que sai daqui é metro por segundo, que é a velocidade. Se você derivar a velocidade em relação ao tempo, você vai ter a velocidade que é metro por segundo e o tempo em segundo. Então, a aceleração vai ser metro por segundo, que vai dar metro por segundo ao quadrado. E se você derivar isso aqui em relação ao tempo, que é em segundo, você vai ter, pela mesma lógica, metro por segundo ao cubo, que seria metro por segundo ao quadrado por segundo. Ou seja, a aceleração... A gente vai deixar para confirmar um pouquinho mais isso no final do exercício, tá? Vamos aplicar o processo aqui para a gente chegar lá. Então, a gente vai usar derivadas sucessivas ou derivadas de ordem superior, que é a mesma coisa, né? Certo? Vamos começar então. Olha só, vou escrever logo aqui embaixo, ó, derivada primeira em relação ao tempo. Certo? Como é que vai ficar? Ó? É uma função polinomial, né? Então, o processo de derivação é relativamente simples. O 3 vem para frente multiplicando, 3 vezes 2 vai ficar 6t, tirando do expoente. Aqui o 2 vem para frente multiplicando, vai ficar 20, tirando do expoente. E aqui o 8t fica somente 8. E a derivada de uma constante, 0. Ok? Agora eu vou dar um espacinho aqui. E vou escrever a derivada segunda de t. Vocês vão entender depois por que o espacinho, tá? Ó, fazendo derivada sucessiva. O 2 vem para frente multiplicando. Então eu tenho 12t, tirando do expoente. 20t, a função no primeiro grau, fica 20. Derivada de 8, 0. Ok? E finalmente, subir um pouquinho aqui. A derivada terceira das posições em relação ao tempo. 12t fica 12, que é a função do primeiro grau. Fica só o coeficiente angular. Derivada de menos 20, 0. Aí está. Por que eu deixei espaço? Porque a derivada primeira das posições a gente identifica como velocidade. A segunda derivada das posições a gente identifica como aceleração. E a derivada terceira como arranque. Ou sobreaceleração, como a gente encontra também. Em relação ao tempo. Então vejam só, deixa eu colocar aqui, manter a... Certo? Assim, pessoal, como a gente pode dizer que a derivada primeira da velocidade dá aceleração. A derivada primeira da aceleração dá o arranque. Ou que o arranque é a derivada segunda da velocidade. Perceber a relação entre as grandezas aqui? Na verdade, é tudo derivada sucessiva das posições. É que essas taxas de variação aqui, ó, elas têm nome específico. Certo? Nome específico. Aqui no exercício anterior não tinha um nome específico, eram só derivadas sucessivas. E que são taxas de variação também. Mas aqui, essa taxa de variação ela tem um nome, porque ela é muito utilizada. A variação do espaço pelo tempo é chamada de velocidade. A variação da velocidade no tempo chama-se aceleração. A aceleração é a taxa de variação da velocidade.
ela diz como que a velocidade varia com o passar do tempo. E o arranque diz como que a aceleração varia com o passar do tempo. Certo? Então a pergunta dizia: determine a sua velocidade, aceleração e arranque. No instante, 3 segundos. Eu tenho todas as formas. É só substituir o 3 aqui. Legal? Notem que no ensino médio, a gente conseguia fazer esses cálculos aqui, mas a gente tinha fórmulas prontas. E essas fórmulas prontas funcionavam só para algum tipo de movimento, como, por exemplo, o movimento uniformemente variado, sendo retilíneo, não, mas vamos considerar. Então, retilíneo, MR ou V. Essa aqui, ó, não seria uma função terceiro grau, porque esse aqui não é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele tem a aceleração variando, tem uma variável aqui, tá vendo? E no estudo do ensino médio da física, do movimento, é aqui é do segundo grau. Aí quando a gente chega aqui, isso aqui é uma função constante, que a aceleração é sempre constante. Ok? Essa é a grande diferença. E veja que a gente não precisa mais de fórmula, tá? Daquelas fórmulas do ensino médio. Isso aqui serve para qualquer caso, para qualquer tipo de função, para qualquer tipo de movimento. Muito bem, respondendo agora as perguntinhas. Velocidade no instante 3, vamos fazer aqui, ó. Certo? Agora não vou mais dar tanta bola para essa simbologia que está aqui na frente, mas é importante você observar, ó, derivada primeira velocidade, derivada segunda aceleração, derivada terceira arranque. Né? Também poderia, novamente, dizer que a aceleração é a derivada primeira da velocidade. Basta que eu esqueça tudo que eu estou vendo aqui, olhe para essa função, e aqui eu poderia chamar V', que eu estou derivando S. E aqui eu poderia tanto chamar como V duas linhas, como A', que é a derivada daquela linha. Certo? Porque aqui as taxas de variação têm nomes específicos. Beleza, voltamos aqui então. Velocidade no instante 3. Ora, só pegar a função da velocidade, tá? E colocar o 3 no tempo. Então teremos o quê? 6 no lugar do t. 3 ao quadrado menos 20. 3 no lugar do tempo, mais 8. Então a velocidade no instante 3 vai ser igual. A gente pode fazer aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, né? 9 vezes 6 a gente pode colocar aqui o 54, menos 2 vezes 3, 6 aqui dá 60, mais 8. Então a velocidade no instante 3, 54 menos 60 com 8, né? Nós teremos 2 velocidade, metros por segundo. Só você ver aqui com 54 menos 60, né? Vai dar menos 6. 8 menos 6, 2. Ok? 2 metros por segundo. E a gente sabe que no sistema internacional a velocidade é dada em metros por segundo. Mas se a gente não quisesse se prender isso, né? Bastaria saber que a posição é em metro e o tempo em segundo. Aí, como eu derivei essa função, a taxa de variação sempre tem a unidade do y dividido pela unidade do x, que é o tempo. Tá? Metro por segundo. Certo? Que é o y dividido por x. Muito bem. A aceleração agora. A aceleração no instante 3. Basta colocar 3 no tempo. Então teremos assim, 12. Estou substituindo aqui, ó. 3 menos 20. Subir um pouquinho aqui. A aceleração no instante 3. É isso que dá para fazer meio que direto, né? O 12 vezes 3 dá 36. 36 menos 20. Nós temos 16 metros por segundo. Ó, a unidade de aceleração, né? Ela é uma taxa de variação de quem? Da velocidade, que é o y, dividido pela unidade do tempo, que é o x. Então seria metro por segundo por segundo. Então seria metro por segundo por segundo. Esse segundo está aqui embaixo, inverte, fica metro por segundo ao quadrado. Tá? Mas é metro por segundo dividido por segundo. Certo? Então eu posso escrever aqui, ó, metro por segundo dividido por segundo. É a unidade do y, que nesse caso é o v, dividido pela unidade do x, que no caso segundos, porque é tempo. Tá? Estou colocando y e x só para a gente relembrar, né, com as funções tradicionais. Então vejam só. Metro por segundo se escreve assim, na verdade, vezes fração dividido por número é a de cima vezes o de baixo invertido. Olha lá, ó. Baixo invertido dá isso aqui.
Aí metro vezes 1, metro, segundo vezes segundo, segundo quadrado. E a gente acaba escrevendo do ladinho assim, porque fica mais fácil. Ok? E, finalmente, o arranque, que a gente usa a letra J, oriundo possivelmente de uma palavra inglesa, certo? E aqui está no tempo 3 segundos. Como a gente não tem a variável t aqui, ó, para qualquer tempo que eu coloque aqui, a sobreaceleração ou arranque é sempre 12, certo? Sempre 12, constante. Então, 12 seria o quê? É a aceleração com o tempo, seria metros por segundo quadrado, dividido por segundo. Então, metros por segundo ao cubo. O processo dessa unidade é o mesmo que essa, tá? Tem um quadrado aqui, tem um quadrado aqui, aí a hora que multiplica fica o cubo ali, certo? Esse é um tipo de movimento em que o arranque ele é constante, ele não muda, é sempre 12 metros por segundo ao cubo. O que isso quer dizer? Que a cada segundo que passa, a unidade de cima, a aceleração aumenta 12 metros por segundo ao quadrado. E o que significa isso aqui? Que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 16 metros por segundo. E o que significa isso aqui? A cada segundo que passa, o móvel se desloca 2 metros. Ok? A lógica é a mesma para todas elas. Muito bem. Aí está nosso último exemplo de derivadas sucessivas. Agora nós vamos um probleminha da física. Não me preocupei com a aplicação visual e fazer um desenho, porque o nosso objetivo está aqui, ó, no processo da derivada. Tá? Se quiser calcular a posição inicial aqui do móvel, posição inicial no tempo inicial, é só botar um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Você vai descobrir que a posição é menos 5 metros, né? Saindo uma posição negativa da trajetória. E com essas informações aqui, qualquer pergunta que você quiser responder a respeito desse movimento em questão, você consegue, tá? Não precisa de auxílio de nenhuma outra fórmula especial, basta que você conheça os conceitos e o processo de derivação. Ok? Para essa aula de hoje, pessoal, é isso e a gente se vê. Valeu!